Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical da nossa igreja, na sala da classe dos adultos, jovens e adultos, sobre o Espírito Santo. E eu tenho percebido os irmãos animados, com esse assunto, E é muito bom, essa é a proposta. É a proposta dos irmãos ficarem, se envolverem com a temática, estudarem, sobre esse texto. Sobre esse tema, melhor dizendo. Nessa manhã não nos foi possível, tendo em vista um assunto que nós entramos aqui nessa manhã e que se delongou por todo o horário da escola bíblica dominical. E estudando a revista durante a semana, li alguns textos e tem um texto muito interessante de Felipe Sabino, que ele fala sobre esses elementos do batismo com o Espírito Santo. E nessa noite nós vamos falar sobre algumas verdades sobre o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Vamos ler o capítulo 12, 1 Coríntios, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade das línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Até aqui faremos essa nossa leitura. Meus irmãos, até os anos 50, a maior igreja protestante no Brasil era a Igreja Presbiteriana do Brasil. Era a nossa igreja. A partir dos anos 50, a Igreja Presbiteriana foi ficando estagnada. E um movimento pentecostal foi crescendo. E a partir dos anos 60, o movimento pentecostal já era o maior movimento cristão protestante, entre aspas, existente no país. E então, a partir da década de 60, com o crescimento avassalador de denominações como Deus é Amor, Assembleia de Deus encabeçando esse conjunto de crenças pentecostais, Brasil para Cristo e outras denominações, logo após ali, no início dos anos 70, surgem as outras igrejas, Plenitude de Deus, Igreja de Deus no Brasil, e vão surgindo várias igrejas com fundamento na visão pentecostal. Ao longo desse período, chega nos anos 90, no auge
do pentecostalismo brasileiro, com vários conteúdos já produzidos e estudos produzidos sobre esse tema, a gente encontra aqueles grandes espetáculos que eram feitos em estádios. A gente encontra tendas de circo espalhadas por várias cidades no Brasil, onde igrejas usavam as tendas de circo para pregações itinerantes. Prática que já era comum nos anos 50, 60 nos Estados Unidos da América. Então, as igrejas pentecostais contratam espaço nas televisões brasileiras. Há o crescimento dessa Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja já neopentecostal. Há o crescimento de outras igrejas também neopentecostais, como Igreja da Graça, como Igreja Quadrangular, e outras igrejas que são defensoras da teologia da fé, ou teologia da prosperidade. Diante desse cenário histórico, muitos, final dos anos 90, entrando para os anos 2000, percebia ou fazia uma imagem de quem eram os crentes. Os crentes, ao se falar de uma mulher crente, era uma mulher que tinha um cabelo comprido, que não usava batom, que não passava nenhum tipo de maquiagem e que andava de saias compridas e com um livro preto debaixo do braço. Esse era o perfil da mulher crente, final dos anos 90 para o início dos anos 2000. O homem crente era um homem que usava sempre calça social, camisa de botões, no máximo uma camisa gola polo, jamais andava sem camisa ou de bermuda, né? E que ia para a igreja de terno e gravata e com a Bíblia preta debaixo do braço. Esse era o estereotipo do crente. Por quê? Porque as igrejas tradicionais, igreja batista, presbiteriana, elas ficaram muito pequenas e reduzidas a pequenos lugares, a poucas cidades. Mas as igrejas pentecostais cresceu tanto que se criou-se um brocárdio. Toda cidadezinha tem uma Assembleia de Deus. Já viu esse brocárdio? Né? Então, toda cidadezinha tem uma Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus defende essa ideia de usos e costumes. Só que algo que diverge os pentecostais dos reformados, dos tradicionais, além dos assuntos que trata de usos e costumes, além da liturgia da igreja, está o fato de que eles acreditam, teologicamente, no batismo do Espírito Santo como um elemento separado da conversão, e que é evidenciado pelo falar uma língua estática. Ou seja, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo está identificado com o falar em línguas, mas não as línguas bíblicas, que nós vamos ver, se tivermos tempo essa noite, mas uma língua estática, blá, 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 hararara, tra, 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 certo? Todos nós já vimos isso. Com o advento das redes sociais, esse comportamento passou a virar meme nas redes sociais. Não é? Então, os homens, as pessoas filmam, fazem os recortes e soltam nas redes sociais como meme. Homens e mulheres girando dentro da igreja, homens expondo uma pregação e falando essas línguas estáticas, não é? E todo mundo dá risada e todo mundo ri. Fazem comparações com religiões afro, não é? Então, qual é a visão da nossa igreja? O que a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira coisa que você precisa saber, se tivesse água, tem água. Começou a falhar a voz. Se tivesse um pentecostal entre nós, ia dizer, você não pode falar dos pentecostais. Obrigado, meu irmão. Deixa eu ajeitar aqui, um pouquinho aqui esse fio, pronto. Então, eu quero considerar algumas verdades que a gente pode extrair lendo e estudando a Bíblia. A primeira verdade é que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Nós não entendemos, ao estudarmos a Bíblia, que existe um
uma segunda bênção, que é o que eles nominam, que há um revestimento diferente, que eles denominam de batismo com o Espírito Santo. Não. Observe o texto em 1 Coríntios capítulo 12. Esse versículo é um versículo célere para explicar essa ideia do batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 13. O que diz a palavra de Deus? Pois em um só Espírito, todos nós fomos o quê? Todos nós fomos batizados. Então não existe a ideia de que você se converteu, mas você não fala em línguas estáticas, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Você é crente, mas você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque você não fala em línguas estáticas. Não é? Quando alguns vêm falar comigo, e eu não sei quem inventou isso, né? Mas hoje em dia, não sei se vocês já viram, que as pessoas dizem assim, você não tem lugar de fala, não é? Já ouviram isso? Você vai comentar sobre uma coisa, exemplo, sobre mulher. Você é homem, você vai comentar sobre mulher. Aí as mulheres dizem, você não pode falar, porque você não tem lugar de fala aqui, que você não é mulher. Você não pode falar por mim, você é homem, né? Isso é coisa de gente que escreve com a mão esquerda, viu? Se você for falar de drogado, tu não pode falar de drogado, que droga é ruim, que droga prejudica, porque tu não tem lugar de fala, porque tu não é um drogado, uai. Então, para tu falar sobre droga, tu precisa se drogar, entendeu? Para tu falar sobre droga, porque tu não tem lugar de fala. Usando a regra deles, eu tenho lugar de fala, porque eu já fui da Assembleia de Deus. Então eu posso falar e eu conheço o outro lado. Então eu tenho, lugar de fala para falar sobre os pentecostais, porque eu fui da Assembleia de Deus. Fui enviado para o seminário pela Assembleia de Deus. Só que quando eu cheguei no seminário e comecei a estudar a Bíblia, eu deixei a Assembleia de Deus, né? Porque a minha visão teológica mudou em relação à visão teológica daquela igreja. Tá certo? A palavra deixa claro, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Esse texto bíblico é claro. E talvez você pode perguntar assim, mas pastor, como é que essas pessoas leem isso e não percebem isso? É a doutrina deles, é a teologia deles. Esse texto é tão claro que nós não precisamos de nenhuma destreza exegética para interpretá-lo, para entender o que ele está dizendo. Todos, o que significa todos? Vamos para o hebraico. O hebraico, a palavra todos significa o quê? Todos. No grego, a palavra todos significa o quê? Todos, a totalidade. Aqui o apóstolo Paulo está falando de crentes, e olha que é interessante esse texto, porque o contexto é Paulo usando o exemplo de um corpo humano e das funções de cada órgão humano, aplicando essa metáfora ao fato de que na igreja existem diversos dons. Isso não está correlacionado com o fato de uma pessoa ter ou não o batismo com o Espírito Santo. Por que ele diz? Porque todas essas pessoas que possuem os dons para servir a igreja, todos nós fomos batizados. E ele diz, nem todos são profetas, nem todos têm o dom de curar, nem todos falam em outras línguas, nem todos, o que ele está dizendo? Nem todo mundo no corpo da igreja vai praticar a mesma coisa, mas ou terão os mesmos dons. Mas, no versículo 13, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Pronto. Todos nós recebemos o batismo no Espírito. Não existe uns poucos privilegiados. A bênção é de todos aqueles que creem nas Escrituras, ou melhor dizendo, todos aqueles que creem acerca do Filho de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 38.
Jesus é aquela passagem em que está acontecendo a festa, Jesus se levanta e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É o versículo 37. E ele fala no versículo 38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E olha só a interpretação que o autor dos evangelhos faz sobre o texto anterior, versículo 39. Isto ele disse sobre quem? Com respeito ao Espírito Santo. Ou seja, todos que crescem em Jesus, conforme a Escritura, e é muito interessante isso, porque isso dá outro sermão. Não é só dizer que crê em Jesus. Você tem que crer em Jesus conforme o que? A Escritura o apresenta. Certo? Mas esse não é o ponto. Todos aqueles que creem em Jesus como as Escrituras o apresentam, dentro dele, ou seja, no seu interior, correrão rios de água viva, que é a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem símbolo. O símbolo do Espírito Santo é pomba, é fogo, é água, não é? A presença do Espírito Santo faz no interior do crente essa transformação de alguém que é sedento existencialmente, de alguém que busca a razão de existir, que busca se encontrar nesse mundo, busca responder aquelas perguntas: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo? Por que eu vivo nesse mundo? Por que as coisas são como são? As pessoas, ao buscar isso, elas possuem dentro de si vazios, mas ao conhecer Jesus, o Jesus das Escrituras, dentro dele, dentro dessa pessoa, torna-se um grande rio, que é o rio de vida, que preenche todas as lacunas deixadas pelo pecado original. Então, se alguém disser que conhece uma pessoa crente, mas que não é batizada com o Espírito Santo, a partir da Bíblia, essa pessoa não é crente, porque todo crente em Jesus é batizado com o Espírito Santo. Lógico que, dependendo de com quem você está conversando, quando a pessoa diz assim: aquele fulano é uma bênção, ele é batizado com o Espírito Santo. Ah, é? Aí você pergunta: qual igreja você é? Eu sou de uma igreja pentecostal. Eu entendi o seu conceito sobre isso. É uma boa oportunidade para você explicar para ela que você também é batizada com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que todos os que creem em Jesus Cristo é batizado com o Espírito Santo, e que não está associado ao fato de alguém falar em uma língua estática. E aí, os defensores dessa doutrina, eles dizem que, quando eles leem Atos, quando eles dizem que o fundamento da doutrina deles é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo, e que o Espírito Santo fez com que aqueles discípulos que estavam esperando a descida do Espírito Santo falassem em línguas. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos olhar para o texto. Atos, capítulo 2. A partir do versículo 1, observe bem. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Os discípulos estavam reunidos numa casa, estavam reunidos ali numa casa, orando, esperando que a promessa que Cristo havia feito a eles
meses atrás, e a promessa que Jesus Cristo havia feito a eles 10 dias atrás se cumprisse, que era a descida do Espírito Santo, do outro Consolador. Então o Espírito Santo desce sobre eles. E quais são os fenômenos que aqueles discípulos narram? Veio do céu um som vindo do céu, um som parecia um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Aquele som encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha o versículo 5. Estão entendendo o fenômeno? Eles estavam, ouviram um som, esse som parecia um vento barulhento, e entrou para dentro da casa, e aquelas pessoas que estavam ali reunidas, aqueles discípulos, passaram a falar em outras línguas. Que línguas são essas? São as línguas estáticas? Vamos ver, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém, que era a cidade local onde esse fenômeno ocorrera, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Observe o versículo 5. O versículo 5 diz que naquele período estavam habitando em Jerusalém pessoas de diversas nações. E quando essas pessoas ouviram o barulho dos discípulos falando em outras línguas, eles correram para esse local, e quando chegaram ali, eles ficaram perplexos, porque cada um daqueles que estavam habitando Jerusalém e que correu para aquele lugar, ouvia os discípulos falar em sua própria língua, em seu próprio idioma. Não era não, era idiomas que eram falados, e cada um ouvia. Tinha pessoas de várias regiões do mundo antigo, ao redor do Oriente. E eles ouviam os discípulos falando nos seus idiomas. Continuando o texto, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, olha lá, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Eles ficaram admirados. Tipo assim, se acontecesse esse fenômeno aqui na igreja, penso aqui que ninguém aqui fala inglês fluentemente, não sei. Alguém aqui fala inglês fluentemente? Ah, tem a professora de inglês, né? E aqui nós temos umas pessoas que falam inglês, né? E de repente acontece esse fenômeno, um grande som, barulho, e as pessoas começam a vir, e ao redor tem alemão, francês, italiano, e eles começam a ouvir nós falarmos, não só no inglês, mas no francês, no italiano. E eles olham, não são tudo brasileiro ali, de cabecinha chata, né? Não são tudo nordestino ali, pô, tudo falando inglês, alemão, francês, italiano. Como é que pode isso? Foi esse fenômeno que aconteceu. E olha só, continuando o texto para a gente sair dele. Não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos, cada um em nossa própria língua materna. O que é uma língua materna? É interessante, irmão, sabe por quê? Porque nós não passamos por isso, mas isso é muito comum na África. É muito comum um africano falar 3 idiomas. O dialeto da sua tribo, o inglês, o francês, dependendo de quem foram os seus colonizadores. Nós conhecemos diversos africanos e que a gente admirava, porque eles falavam tanto idiomas. Só que quando nós vamos
estudar, a gente percebe que foi o processo de colonização, não é? Eles já falavam o dialeto deles, o dialeto tribal, aí vieram os ingleses e tomaram aquela terra e ensinaram o inglês, só que depois os ingleses perderam para os portugueses, aí vieram os portugueses e colonizaram, e aquele povo sabia falar português, inglês e o dialeto. Há povos que falam francês e inglês, holandês, português e o dialeto, porque foram várias. A região deles foram recortada em vários pedaços. Cada colonizador ficou com um pedaço. O Brasil não. O Brasil foram só os portugueses. E o nosso português não é mais o português dos nossos colonizadores. O nosso português sofreu a mutação. Mas aqui, todos eles aqui eram galileus. Eram judeus, galileus, e que falavam o grego, mas a sua língua materna era o hebraico. E aqueles que estavam ali, judeus que eram judeus da diáspora, que tinham sido espalhados por todo o mundo, que nasceram em outros países, eles estão em Jerusalém por causa da festa da Páscoa e agora a festa do Pentecostes, ou festa das barracas, das cabanas, e eles veem e ouvem aqueles discípulos falando na sua língua materna. E aqui o texto é claro, versículo 9, diz assim: somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então eles ouviram os discípulos falar os seus idiomas, sem sequer os discípulos terem estudado aqueles idiomas. Eles ouviam, os discípulos falavam, por causa do fenômeno da presença do Espírito Santo que deu a eles o dom de línguas, e esse dom de línguas era para falar sobre o quê? Sobre as grandezas de Deus. Essa é a finalidade dos dons de línguas, falar as grandezas de Deus. Então, meus irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina sobre o dom de línguas, sobre o batismo com o Espírito Santo. O próprio Atos dos Apóstolos, quando é lido por eles, por essas pessoas que assim acreditam, e com todo respeito, né? Eles acreditam, é um equívoco, eles sempre usam esses textos. Olha, aqui eles falaram em línguas, só que eles não avançam a leitura do texto para mostrar que tratava-se de idiomas, e não avança também até a pregação de Pedro, porque depois que essas pessoas questionaram isso, dê uma olhada no versículo 38, do capítulo 2 de Atos. Depois que essas pessoas se aproximaram, a multidão se aproximou dos discípulos falando em outros idiomas, Pedro prega o evangelho, explica qual era aquele fenômeno, e no versículo 38 ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Portanto, se alguém disser que fulano de tal não recebeu o dom do Espírito Santo, a promessa derramada por Jesus, ou batismo com o Espírito Santo, será o mesmo que dizer que tal pessoa não se arrependeu de seus pecados e ainda está no mundo sem Deus e sem esperança. Então, se algum crente pentecostal perguntar: você é batizado com o Espírito Santo? O que você vai responder? Sim, sou. Ah, que maravilha, né? Aí você fala: lá na minha igreja todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Aí ele vai dizer: poxa, eu quero ir nessa igreja, né? Todo mundo é batizado com o Espírito Santo, porque todo aquele que creu em Jesus Cristo recebeu o batismo com o Espírito Santo. E aí eles não leem também
na pregação de Pedro, em Atos 2, versículo 39, Pedro explicando porque a promessa, versículo 39, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sim, meus irmãos, é para todos quanto Deus chamar. Não é só para os assembleanos, não é só para os pentecostais, não é só para os neopentecostais. O batismo é para todos quantos o Senhor Deus chamar. Irmãos, as igrejas pentecostais, o pentecostalismo surge no final do século XIX e início do século XX. Então quer dizer que mais de 1.600, 700 anos, 800 anos, as pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo, não é? As pessoas não tinham a presença do Espírito Santo batizando, não. A igreja, o pentecostalismo tem 110 anos, 120 anos, irmãos. Só a igreja presbiteriana do Brasil tem 167 anos. Só a igreja presbiteriana do Brasil. Então, o que a palavra de Deus diz? Nós somos batizados. Ponto. Todo crente que crê em Jesus é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo. A segunda verdade que eu quero tratar com vocês é o seguinte: o dom de línguas não é o sinal de que a pessoa é ou não batizada com o Espírito Santo. A Bíblia não ensina isso, irmãos. A Bíblia não ensina isso. Os discípulos falaram em outras línguas em Atos 2? Sim, acabamos de ler. Certo? Mas essas pessoas que enfatizam isso, eles não enfatizam que na pregação de Pedro, nesse dia em que eles foram batizados com o Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. E o texto não diz que essas 3.000 pessoas passaram a falar em línguas. O texto diz que elas se converteram e receberam o Espírito Santo, porque essa foi a palavra de Pedro na pregação. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. No final do texto, 3.000 pessoas se convertem. Mas o texto não diz que essas 3.000 pessoas passaram a falar em línguas, mas elas receberam o dom do Espírito Santo. E aí, irmãos, como vimos, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo. E olha só a pergunta de Paulo, vamos olhar o versículo 30, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Vamos olhar o versículo 30, do capítulo 12 de 1 Coríntios. O que diz o versículo 30? Tem todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Irmãos, olha só, o apóstolo Paulo, ele diz, falam todos, têm todos dom de línguas? Interpretam-na todos? A gente vai ver em outros textos, Paulo orientando sobre o falar em línguas na igreja, né? Mas aqui a gente já percebe que tratava-se de idiomas, e que havia alguém que podia interpretar aquilo que estava sendo falado, porque era um idioma, certo? Não tem como você interpretar essas línguas estáticas. Não tem como interpretar línguas estáticas, porque são sílabas, às vezes 2 sílabas, às vezes 3 sílabas, que são pronunciadas de forma repetitiva e de forma estática, que não tem ninguém que consiga interpretar. Existem algumas polêmicas, porque eu já tive num culto pentecostal, que a pessoa começou a falar, o outro levantou e começou a interpretar o que ele estava falando. Mas interpretava como se fosse uma mensagem para alguém que estava no culto. E abre o capítulo 14 de 1 Coríntios. Vai no capítulo 14.
Olha só o que ele fala no versículo 2. Versículo 2 do capítulo 14. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens. Não é uma mensagem para homens. Alguém, num culto pentecostal, a pessoa está lá falando nas línguas estáticas e alguém se levanta, é isso que eu te digo. Você que está aí, não sei o que, não sei o que. Já viram isso? Só que Paulo está dizendo, quem fala em línguas não fala para homens, senão a Deus. É apresentar as glórias para Deus, apresentar glória para Deus, apresentar louvores para Deus. É por isso que quando os apóstolos e os discípulos foram cheios do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, o que eles falavam? Das grandezas de Deus. Não era a entrega de uma profecia para alguém. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa muito piedosa, muito honesta, que eu também conheço. Às vezes está empolgado, está na emoção. É um ambiente que, né, é sensorial, né? Eles gostam muito de sentir. Eles dizem que viu anjo, né? Viu o varão de branco na igreja, né? Eles gostam de sentir. É um ambiente sensorial, né? Aí o outro sente que está empolgado e fala nessas línguas estáticas, e o outro sente que está empolgado, que está entendendo o que a pessoa está falando e diz que está interpretando. Quem fala em línguas fala para Deus, porque ele fala em mistérios, e ele fala as grandezas de Deus. É por isso que Paulo vai falar depois, no capítulo 14, que quem profetiza, porque toda profecia é inteligível, aponta um fato, aponta um pecado e aponta uma verdade, diferente do dom de línguas, porque há necessidade de quem interprete. Ele fala que o dom da profecia edifica e exorta, não é? Certo? E quem fala em língua, a si mesmo se edifica, porque é uma experiência sobrenatural de quem fala em dom de línguas, em outro idioma, acontecer isso. Isso nós estamos falando num contexto do Novo Testamento, porque havia todo um fato ao redor disso, a necessidade da universalização da pregação do Evangelho de Jesus. Antes a mensagem era restrita a Jerusalém, quem quisesse seguir o Deus de Israel tinha que vir para Jerusalém, e ali aquelas pessoas representadas, cada uma de um lugar do mundo, é a representação da universalidade do Evangelho, da mensagem de Cristo, que deveria alcançar todos os lugares do mundo, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ali está a personificação dessa palavra de Jesus, porque havia pessoas de todo o mundo antigo e que se converteram e voltaram para seus países, convertidos, batizados com o Espírito Santo, não necessariamente falando em outras línguas, mas sim batizados com o Espírito Santo, porque eles foram anunciando o Evangelho do Senhor, que agora não era mais o Evangelho centrado em Jerusalém, que as pessoas tinham que vir para Jerusalém, não, o Evangelho ia alcançá-los, onde quer que eles estivessem, em todas as tribos, em todos os lugares, todos os povos e todas as línguas. Então, o dom de língua não é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Porque entre vários dons que existiam no Novo Testamento, eles eram dons específicos para a realidade daquele tempo, que com o passar dos anos, eles deixaram de existir, eles cessaram, porque não havia mais necessidade ou utilidade, porque a palavra de Deus foi preservada, foi guardada, e agora nós temos a palavra de Deus como nosso manual, como nosso guia. Nós não precisamos mais de pessoas vindo até nós como um profeta para dizer para nós, você precisa fazer isso, né? E é interessante que a grande maioria das profecias que a gente ouvia no tempo passado, quando eu frequentava a Igreja Assembleia de Deus, era profecias voltadas a usos e costumes. Você não pode cortar cabelo, sua saia está muito curta, né?
E aí, quando a gente começou a trabalhar com indígenas, eu imaginava, como é que a gente vai profetizar para esse povo aqui, dar essas profecias? Né? O povo anda quase tudo seminu, né? Só com um aventalzinho e tal. Né? E não tinha esse negócio de cortar cabelo, não cortar, todos os costumes. Humano, emocional, emotivo. Nada a ver com a profecia bíblica. Hoje nós temos a palavra de Deus, que você abre, é Deus falando com você, você lê, é Deus falando com você. E aí ela te orienta. E você tem a exposição das Sagradas Escrituras através dos pastores que Deus legou à igreja, que não é, o dom de pastor não é um dom miraculoso, todos os dons miraculosos cessaram. Dom de línguas, dom de cura, dom de operação de milagres cessaram. Nós cremos em cura, cremos, nós oramos. Nós cremos em milagre, cremos, nós oramos. Mas não tem mais hoje alguém aí, não sei se vocês já viram, eu nunca vi. Alguém chegar no aleijado, eu te ordeno, levanta e anda. Quem tinha dom de curar, ou de operar milagres, não era, se Deus quiser, se Deus permitir, não. O dom estava sobre ele e se ele ordenasse, o milagre acontecia, como Jesus ordenava, como Pedro, como Paulo. Ordenava, levanta e anda. Cego, volte a ver. Esses dons miraculosos se resumiram àquele período, eles cessaram. Hoje não existe mais. O que existe agora, a igreja ora para que Deus, em querendo fazer a sua vontade, cure o enfermo. E que Deus, querendo fazer a sua vontade, restaure o cansado, opere o milagre. É assim que nós fazemos, não é isso? Hein? Porque imagine, quantos pastores, homens de Deus, até de igrejas que acreditam que os dons não cessaram, perderam seus filhos jovens. Quantos deles não queriam estar ali diante do caixão e dizer, meu filho, eu te ordeno, ressuscita agora, porque eu tenho o dom de operar milagres. Porque quem tinha o dom de operar milagres, repito, eles falavam e o milagre acontecia. Não era esse sistema de ficar, vem cá, eu estou dando um lencinho para você, oh Deus, abençoa ela, cura o câncer dela. Deus está curando o câncer, irmãos. Você olha na palavra de Deus, todas as pessoas que foram curadas, elas foram instantaneamente curadas. Não existe uma cura progressiva, as pessoas elas manipulam tanto essa ideia hoje em dia nas igrejas pentecostais, e neopentecostais muito mais, que elas manipulam essa ideia de milagre. Não, Deus está fazendo o milagre. Deus já decretou a tua bênção, mas está fazendo o milagre, né? Na Bíblia nós não encontramos isso. Nas Bíblias nós encontramos Jesus, os discípulos ordenando e o milagre acontecendo. Por que isso, pastor? Fica tranquilo, você não é o pior pecadores do mundo, não. É porque o dom miraculoso cessou. Ele foi específico para aquele tempo no Novo Testamento, no início da igreja. E hoje nós não necessitamos mais desses sinais, porque Cristo já morreu e ressuscitou, Cristo já nos deu a vitória, e a vitória é nossa. E a vitória ela não é material, ela é uma vitória espiritual. É uma vitória em que nós romperemos o poder da morte, que é o maior milagre de todos, o perdão dos nossos pecados, para rompermos os grilhões da morte e adentrarmos os portais celestiais e habitarmos com o Senhor eternamente. Você tem tudo o que precisa, é a palavra de Deus. Você não precisa ir atrás de milagreiros, nem curandeiros, você não precisa disso. Confie no Senhor, confie nos planos do Senhor. Qual é a oração que você faz? A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Nada foge dos planos de Deus, nada foge da vontade de Deus. Então, falar em línguas não é sinônimo de que a pessoa é batizada no Espírito Santo, porque era um dom restrito ao período do Novo Testamento e que cessou, e não existe mais o dom de falar em línguas. Esse dom bíblico não existe mais. Ok?
A terceira verdade, já foi dita nas duas outras verdades, é que o dom de língua é um dom, o dom de línguas é um dom de idiomas e não de expressões estáticas. Nós já falamos, eu antecipei. Para concluir, há uma imensa confusão em relação aos dons e à obra do Espírito Santo nos nossos dias. O Espírito Santo, ele está operando, pois senão não haveria conversões, pois é ele quem dá vida, é ele quem transforma o ser humano, é ele quem gera no ser humano a fé para crer no Cristo apresentado nas Sagradas Escrituras. É ele quem salva o pecador, é ele quem nos comunica a justiça, o juízo e o pecado. Nós, crentes, temos que buscar não o batismo com o Espírito Santo, mas o fruto do Espírito. Nós devemos buscar ser cheio do Espírito. Nós devemos buscar ser cheio do Espírito. E eu quero usar um exemplo aqui, e vocês podem gravar esse exemplo. Aqui nós temos um copo. O que tem dentro desse copo? Ele está cheio? Está cheio? Ah, ufa. Eu perguntei se todo mundo estava cheio, todo mundo estava. Eu digo, rapaz, será que está cheio? Não estou vendo. Está cheio esse copo? Mas ele tem o que dentro? Está cheio esse copo? O que ele tem dentro? Essa ideia que a palavra grega quer falar sobre cheio do Espírito. Você é crente, ó, você é o copo. Você tem o Espírito, ó, aqui tem água. Ó, o Espírito está em você, mas você está minimizado. Mas quanto mais você buscar, mais o Espírito Santo vai lhe encher. Mais perto de Deus você vai ficar, mais consciente do seu pecado você vai ser, mais crente você vai ficar, e então você pode até transbordar. Ser cheio, viver uma vida plena no Espírito. O nosso irmão bebeu toda a água dele, não dá para. Você pode transbordar do Espírito. Ser cheio do Espírito. Essa é a ideia que a Bíblia nos apresenta. Você tem um Espírito, mas ele pode ser minimizado na sua vida. Se você abandona a comunhão, se você abandona a leitura da Bíblia, se você abandona a prática da leitura da palavra de Deus, da oração, se você abandona a comunhão da mesa do Senhor, o Espírito Santo de Deus está em você, mas ele está minimizado. Se você faz o contrário, aí o Espírito Santo ele começa a encher você. E aí você passa a ser uma pessoa, a viver de um modo diferenciado. Você passa a ter percepção espiritual de forma diferenciada. Você passa a se relacionar com as coisas e com o seu próximo de forma diferenciada. E aí essa decisão de ser cheio do Espírito é uma busca sua, é uma busca minha. Nós já fomos batizados com o Espírito já habita em nós. Agora, o ser cheio do Espírito é um comportamento que depende de cada um de nós crentes. É por isso que o apóstolo Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Se você fosse esse copo aqui, e nós pudéssemos medir, tivéssemos um espiritrômetro, qual nível está o Espírito Santo na sua vida? O quanto você está cheio do Espírito? Qual é a quantidade da presença do Espírito Santo em você? Não é que o Espírito Santo seja uma pecinha de Lego, né? Várias pecinhas, bota uma pecinha, aí vai botando, ele é um só, mas ele pode ser minimizado ou pode ser maximizado. Ele minimizado na sua vida, você dá mais espaço para pecar, para julgar os outros, para mentir, para fazer fofoca, né? Para criar contenda. Ele mais maximizado na sua vida, você não tem espaço para ficar com fofoca, ficar criando confusão por coisas medíocres. Você tem uma percepção espiritual, você se preocupa mais em comunicar o Evangelho às pessoas, você ora mais. É esse fenômeno que ocorre na vida de quem
está cheio do Espírito ou quem está esvaziado da presença do Espírito. Não sem o Espírito, porque o Espírito nunca abandona o cristão. Mas ele está apequenado dentro de você. Então, todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Falar em línguas não é sinal de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, porque esse dom cessou. Essa língua de êxtase hoje é um sentimento emotivo que as pessoas têm e se empolga, não é? E que virou até mais escândalo do que algo realmente produtivo, algo que produza algo. As pessoas ficam falando nisso o tempo todo e ninguém entende nada e não produz nada na vida da igreja. Algo prático, não há produção nenhuma. Brá, 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 aleluia, e depois acaba, cadê? Nada, não sobra nada. Que nós chamamos fogo de palha. Você bota o fogo numa palha, ela queima, logo se apaga e não sobra só a cinza. Não é? Então o dom de línguas não é falar essas línguas estáticas. O dom de línguas que ocorreu na Bíblia, ele foi um dom de idiomas. Os discípulos falavam idiomas, alemão, italiano, árabe, né? Outros idiomas. Essa é a verdade bíblica, certo? Ah, mas pastor, eu conheço um monte de crente que são de outra denominação. Respeite-os, irmãos. E se eles quiserem estudar, você pode ensiná-los sobre qual é a interpretação. Mas eu conheço, pastor, eu também conheço. Eu não disse para vocês que eu fui pentecostal? Fui para a Assembleia de Deus? Também conheço. Um monte de crentes fiéis, honestos, servos de Deus, mas que têm um ensinamento equivocado sobre esse tema. E quando são orientados e ensinados, então eles prestam atenção e percebem que de fato aquilo não é bem daquela forma como lhes ensinaram. E que a interpretação que ele está dando é uma interpretação equivocada das Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, que Deus nos encha do seu Espírito Santo, para que nós amemos mais os irmãos, para que o fruto do Espírito seja demonstrado em nossas vidas. Muito melhor do que falar em línguas, operar milagre, é ser alguém que ama e perdoa as pessoas, reconhece os seus erros, né? Não é estranho que onde se afirma haver tantos batismos com o Espírito Santo, há tanta discórdia, muito ódio e muito rancor. Então, eu louvo a Deus pela vida dos crentes das outras denominações que são co-irmãos, mas acerca da visão do Espírito Santo, eles possuem uma visão equivocada, porque não é o que a Bíblia nos ensina. Então, meus irmãos, busque ser cheio do Espírito Santo. Busque o fruto do Espírito o tempo todo, para que o nível da presença do Espírito na sua vida, do Espírito Santo, seja cada vez maior. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra, por nos abrir os olhos, nos fazer entender as suas santas Escrituras e nos fazer compreender sobre esse tema, sobre o batismo com o Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Espírito nos batizou na nossa caminhada de vida e nos fez compreender o Seu plano, o Seu propósito, nos fez entender Sua vontade e Sua verdade sobre nós. O tempo todo esteve conosco, a Sua presença nos guiando e nos conduzindo, e não é à toa que estará conosco na nossa ressurreição, nos ressuscitando dos mortos, nos levando ao encontro do nosso Senhor Jesus nos ares. Te louvo, ó Pai, porque o Teu Espírito não é espírito de confusão e nem de ignorância, é um espírito de liberdade que produz firmeza na fé. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração cada vez mais a fé, confiança e dependência do Teu Espírito Santo, que é quem nos ensina a Tua palavra, é quem ilumina a nossa mente para compreendermos a Sua palavra. Deus, que nós sejamos cheios do Teu Espírito, que cada um de nós possamos buscar viver cheio do Espírito, porque assim nos privaremos de tantas outras coisas que não Te agrada, as quais praticamos muitas vezes, pensamos, falamos, que nós possamos, ó Pai, vivermos cheios do Teu Espírito. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos celebrar.